eu tenho um polinômio inteiro, tá bom? Polinômio com coeficientes inteiros, que é de x, e eu vou supor que existe um primo que divide todos os coeficientes menos o último. Então, esse primo ele não divide todos os coeficientes. Ele divide quase todos. O principal ele não divide. Esse aqui não divide. Por que isso é bom, né? Porque muitas vezes a gente vai trabalhar com polínômio mônico, né? Então, muitas vezes é bom um critério que precisa que o primo divida esse último termo, não vai ser muito útil, né? Então, a primeira condição é que o primo divide todo mundo, menos o último. Essas são as condições 1 e 2, né? Posso reescrever elas, falando simplesmente P divide todos coeficientes menos o último. O coeficiente líder, né? Menos o líder. Tá bom? Então podemos resumir essas duas condições não, em uma só. E a última, de fato é a condição relevante, né? Qual permite o trabalho todo, é que o quadrado de P não divida o primeiro coeficiente. Tá bom? Eu troquei o polinômio P por quê? Porque eu estou usando P para primo. Então o polinômio estou chamando de quê? Tá? Então, eu tenho um primo que divide todo mundo, menos o líder, mas que o quadrado não divide o primeiro. Tá bom? Se eu encontrar um primo que satisfaz tudo isso, eu posso concluir que o polinômio é irredutível no corpo dos números racionais. Tá? Se ele for, por exemplo, primitivo, isso já implica que ele é irredutível nos números inteiros. Né? Porque ser irredutível em Q e em P e em Z é a mesma coisa, né? Quando é o polinômio primitivo. Tá? Então vamos tentar provar esse critério. Antes de provar o critério, antes de mostrar o critério, deixa eu fazer um exemplo para ver como ele é útil. Tá? Deixa eu fazer o primeiro exemplo aqui. Então, x4, 4x² mais 8x menos 2. É um polinômio inteiro, né? Todos os coeficientes são inteiros. Eu posso encontrar um primo que divida todo mundo menos o líder, né? Aqui, no caso, o único seria 2, né? Então, P igual a 2. Se P é igual a 2, então P divide o primeiro, menos 2, divide o segundo, 8, divide o terceiro, 4, e P não divide o líder. Não divide o líder, que é 1, né? Porque o polinômio é mônico, o coeficiente líder é 1. Por outro lado, P ao quadrado, que é 4, né? Não divide o menos 2, que é o primeiro coeficiente. Né? Então, estão aqui as três condições. Né? Seria aqui a primeira. Isso aqui é a primeira. Isso aqui é a segunda. Que eu juntei em uma única condição. E esse aqui é a terceira. Então, posso concluir com isso tudo. Podemos concluir que Q de x é irredutível nos números racionais, mas como ele é
primitivo. Ele é irredutível dos números inteiros também. Ele é irredutível. O que diz? E como observação também é. Por ser primitivo, né? Também é irredutível em Z. X. Tá? Então, essa é uma aplicação do critério de Einstein. Então, você não precisa ficar procurando valores, raízes, né? Esse critério, por exemplo, não serve para esse polinômio. Para S. Não serve, né? Porque o primeiro coeficiente é -1, então os únicos divisores são 1 e -1, que nenhum deles é primo. Então ali não poderia aplicar. Talvez eu possa fazer uma modificação a esse polinômio para poder aplicar. Mas assim como eu apliquei no exemplo anterior, eu não posso aplicar aqui o critério, né? Que fica mais difícil. Tá? Então vamos passar para a prova do critério agora. Então, o primeiro passo é a redução ao caso primitivo. Tá? Então, primeiro, redução ao caso primitivo. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Vamos supor que o polinômio, em princípio, não tem por que ser primitivo. Só um minutinho. Tony, Tony, Tony. Então, o polinômio não tem que ser primitivo, né? Então, ele se escreve assim. A vezes Q1. Quer dizer, eu tiro o MDC de todos os coeficientes, né, do meu polinômio. Só um minutinho. Tony. Desculpem, tá? Tem uma entrega chegando. A cachorrada tá nervosa. Deixa eu guardar aqui eles melhor. Só um minutinho. ¿La has visto? No. Pero qué pues, yo voy a pensar que me la compro el mundial. Tá bom, desculpem, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei o MDC dos coeficientes, né? Lembra que A aqui é um número inteiro. E Q1 é primitivo. Então, de fato, o que eu estou fazendo é o seguinte, né? Eu tenho meu polinômio Q, que é assim, né? Estou escrevendo ele da seguinte maneira, né? A B1x, onde agora esses B são primos entre si, né? Isso que eu estou fazendo, tá bom? Agora, eu tenho que o primo P divide todos os coeficientes de A menos o último, tá bom?
Então, primo P, eu vou utilizar ali essa condição, né? P divide a 0 a n menos 1, porém não divide a n. P não divide a n. Essa é a minha condição, né? A minha primeira condição. Então, esse P não pode estar dividindo o número A. Porque lembra, o A é o fator comum de A0 a 1 a n. É o MDC deles, né? Então, se P dividisse A, P dividiria A0 a 1 e dividiria a n também. Porque A é divisor comum de AN. Tá? Então, isso implica que P, como eu sei que P não pode dividir a n, então P não divide A. Tá bom? Mas P divide A0 vezes B0. Certo? Porque P... desculpa. P divide A vezes B0, né? P não divide A e P divide A0 A vezes B0, porque isso aqui é A0. Todos eles, né? P divide A vezes Bn menos 1, porque isso aqui é AN menos 1, né? A vezes B0 é A0, A vezes A, Bn menos 1 é AN menos 1, tá? Então eu sei que P não divide A, mas P divide A vezes B0, então P tem que dividir B0, né? P é um primo, né? Não divide um, mas divide o produto, tem que dividir o outro, tá bom? Então aqui eu posso concluir que P, concluir na próxima folha, então P divide B0, P divide P divide Bn menos 1, tá? E P não pode dividir Bn, né? Porque Bn é um divisor de AN, né? E P não divide Bn, né? Por quê? Pois lembra que AN é A vezes Bn. Então, se P dividisse Bn, teria que dividir AN, tá bom? E eu sei que não divide AN. Tá certo? Então, eu tenho as mesmas condições que eu tinha para A, só que agora é para o polinômio B, né? Então, ao invés de mostrar que A é irredutível, eu vou mostrar que que Q1 é irredutível, tá? Então, eu não vou trabalhar com Q, eu vou trabalhar com Q1. Tenho as mesmas hipóteses, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Agora eu vou trabalhar com um polinômio que satisfaz as mesmas hipóteses, mas além disso, primitivo, tá? Então, eu não vou chamar de Q1 para não introduzir mais notação, eu vou simplesmente no passo 2, eu vou supor que Q é primitivo. 2. Então, podemos, pelo passo anterior, né? Pelo passo 1, podemos supor, tá bom? Que o polinômio Q de x é primitivo. Se ele não for primitivo, eu trabalho com o seu polinômio primitivo associado, né? Eu tiro o fator comum, eu tenho o polinômio Q1, e as mesmas hipóteses que estavam valendo para Q, valem agora para Q1. É isso que eu mostrei no passo 1, tá? Então, posso supor que é um polinômio primitivo, tá? Então, posso supor que os coeficientes não têm fator comum. Eu quero mostrar que ele é irredutível em Z. Em Q, né? Então, suponha que ele não é irredutível. Suponha que redutível em Z, tá? Se ele é redutível em Z, então ele tem que ser redutível em Q, porque para polinômios primitivos, Z e Q é a mesma coisa, falando de irredutibilidade, né? Então, Q de x
Desculpa. Em que? Eu quero mostrar que ele é irredutível em que. Então, vou supor que ele é redutível em que. Se ele é redutível em que, então ele é redutível em Z. Z de X. Tá bom? O teorema tem como objetivo mostrar que o polinômio é irredutível em que. Então, vou supor que ele não é irredutível em que. Então, ele é redutível em que. Mas se ele é redutível em que, ele é redutível em Z, porque quando é primitivo, Q e Z é a mesma coisa para a irredutibilidade. Tá? Então, isso significa que o polinômio se escreve como produto, né? Então, meu polinômio, que é isso aqui, se escreve como um produto, sei lá, B0, B1x, BK, x na K, vezes C0, C1x, CL, XL. Tá? Tá bom? Onde B e CJ são números inteiros. Agora eu estou no mundo inteiro porque eu estou usando o conteúdo da aula passada para transformar redutibilidade em Q para redutibilidade em Z. Então ele se escreve como produto de polinômios em Z. Tá? Agora eu sei que P0 divide a zero. Então sabemos o seguinte. Sabemos que P0, que P, desculpa, primo, divide a zero. Só que a zero é B0 vezes C0, não é isso? Tá bom? Então P tem que dividir um dos dois. Então, primeiro, né? P tem que dividir um dos dois. Agora, P poderia dividir os dois? Poderia, né? Mas eu sei também que, agora eu vou utilizar essa outra condição. Eu sei que P ao quadrado não divide a zero. P ao quadrado não divide a zero. Quem é zero, B0 vezes C0. Então, P divide o produto, mas o quadrado não divide o produto. Então, P só pode dividir um dos dois. Tá bom? Se ele dividir B0 e C0, o quadrado vai dividir o produto, né? Porque B0 vai ter um fator P, C0 também. Então, quando eu multiplico, vai ter um fator P ao quadrado. Tá? Então, P divide somente um dos dois, né? C0 ou B0 ou C0. Um dos dois, só um. Tá bom? Então, vamos supor que ele divide B0, né? Então, se ele dividir B0, ele não pode dividir C0, tá? Então, suponha. Então, como ele divide um dos dois, eu vou supor que ele divide o B0. P divide B0. E P não divide C0. Certo? Aí tá tudo bem, né? Só pode dividir um dos dois e não divide o outro. Então eu vou guardar essa informação e vou para o próximo passo. Agora eu sei também que P divide A1. P divide A1. Quem é A1? A1 é o coeficiente que acompanha o X no produto. Ou seja, B0C1, né? Mais P1C0, não é isso? P divide essa soma. Tá bom? Agora, P divide essa soma. Agora, eu sei
que P divide esse aqui também. Esse aqui divide. Porque divide B0. Tá? P divide isso e P divide a soma, então P tem que dividir o outro somando, né? Então P tem que dividir B1, C0. Tá bom? Mas eu sei que P não divide C0. Então P tem que dividir B1. P divide o produto, mas não divide o outro, tem que dividir B1. Tá? Por aí vai. Continua. P divide A2. A2 é o quê? O coeficiente de grau 2 do produto, né? Esse produto aqui. Desse produto aqui. Né? Então, A2 seria B0, C2, não é isso? Mais B1, C1, mais B2, C0. Tá bom? Agora, P divide B0, então essa parte divide. Divide B1, então divide essa parte. E divide a soma. Então, P tem que dividir a terceira parcela, né? P divide a terceira parcela. Mas P não divide C0. Então P tem que dividir B2. Tá bom? A gente continua tudo que a gente puder, né? Eu posso fazer isso até eu só não consigo chegar no último coeficiente, né? Porque eu sei que P só não divide o AN. Esse é o último que está faltando, mas só AN, EBK vezes CL. Isso aí não me importa, tá? Eu vou mostrar usando sempre o C0. Observa que eu estou usando sempre o C0, né? Sempre estou usando isso. Eu estou usando esse fato, que ele não divide C0. Então eu consigo fazer isso sem necessidade de ir até o último. Com o penúltimo eu já consigo mostrar que de fato P divide a todos os coeficientes do polinômio B0 mais B1x mais BKx na K. Tá? Isso é uma contradição, né? A gente continua aqui, tá? Vou deixar para vocês completarem. Né? Mostrei que divide B2, aí você vai para A3, mostra que divide B3. Tá? É claro que o grau desse polinômio é menor que o grau de n, né? Porque se fosse o mesmo grau, se o k fosse igual a n, outro polinômio seria uma constante. E o polinômio não seria primitivo, né? Porque eu teria um polinômio do mesmo grau vezes uma constante. Então, o meu polinômio original não seria primitivo. Então, como eu sei que o meu polinômio é primitivo, esse k aqui é menor que n. Então, não me importo com o fato que eu não consiga ir até a n. Né? Eu consigo ir até n menos 1, isso é suficiente. Tá? Então, com isso, você prova que o polinômio, que o p divide todo esse polinômio, tá? E, portanto, tem que dividir o polinômio inicial. Isso seria uma contradição, porque eu sei que o polinômio é primitivo. Aqui uma contradição. Tá? De novo, eu estou mostrando que P divide S, divide S, divide... Então, divide tudo. Se divide o lado direito, P, tem que dividir o lado esquerdo, né? Mas se eu sei que o lado esquerdo não tem P, porque o lado esquerdo é primitivo. Não tem conteúdo, né? Então, essa é uma contradição. E isso prova o critério de Einstein. Tá bom? Então, aqui a gente viu um exemplo, né? Nesse, aqui a gente pode ver outro exemplo. X na n menos p, onde p é um primo, por exemplo, x na n menos 5, x na n menos 7, qualquer primo serve, né? Então, A0 aqui é p, ou menos p, sei lá. A1 é 0. A n menos 1 é 0. E a n é 1. Então, se encontrar um primo que divida todos os primeiros
Não divida o último. Não dividir o último é trivial, porque o último é 1. Nenhum primo vai dividir 1. E o quadrado não divide o primeiro, acabou. Tá? Então, tome P. Tome o primo P. P divide o primeiro, divide o segundo, divide o penúltimo, porque todos eles são zero. Não divide o último, porque o último é 1. E o quadrado de P não divide o primeiro. E o quadrado não divide P. O primeiro é P, né? Então, o polinômio é irredutível. Então, eu consigo mostrar muitos e muitos polinômios irredutíveis. Você pode construir, a partir desse critério, muitos polinômios irredutíveis. Não é, quer dizer, é irredutível. Tá? Agora, veja só esse polinômio aqui. Esse polinômio não dá para você aplicar o critério, porque o polinômio tem todos os coeficientes 1. Né? Não dá para aplicar o critério. Tá certo? Aqui, o A0 é 1, A1 também, 2, A3 e A4. Todo mundo é 1, então não tem primo que divida. Tá? Aqui você tem que fazer uma macete, uma expertise, fazer uma mudança de variável. Tá? Ao invés de considerar o polinômio Q, eu vou considerar polinômio Q de x mais 1. Pode ser outra x mais 2, sei lá, mas x mais 1 é mais simples. Tá bom? E mostrar que esse polinômio é irredutível. Tá? Então, vamos mostrar que H é irredutível primeiro. Então, afirmativa, né? H de x é irredutível. H de x é irredutível. Em H de x, né, primeiro? H de x seria assim, x mais 1 na 4. No polinômio P, no polinômio Q, ao invés de fazer x, eu faço x mais 1. Quem é x mais 1 na 4? Bom, se não souber de cabeça, não tem problema. Você faz x mais 1 ao cubo e multiplica por x mais 1. X mais 1 ao cubo é x ao cubo, 3x quadrado, 3x mais 1, x mais 1. Mais x mais 1 ao cubo, mais x mais 1 ao quadrado, mais x mais 1, mais 1, seja x mais 2. Tá? Se eu não estou falando besteira, vou fazer o produto aqui. Então fica x na 4, 3x ao cubo, 3x quadrado, x mais x ao cubo, 3x quadrado, 3x
3x mais 1, mais. Agora, depois tem x ao cubo, x quadrado tem 3 aqui, 1 aqui, então seria 4x quadrado. X tem 3, mais 2, 5, mais 1, 6. 6x. E número tem 1, mais 1, 2, mais 2, 4. Se eu não estou fazendo besteira nenhuma, é isso. Então, isso aqui dá x na 4. X ao cubo tem aqui 3x ao cubo, mais x ao cubo, 4x ao cubo, mais 1x ao cubo, 5x ao cubo, mais x quadrado tem 3, mais 3, 6, mais 4, 10. X tem 1, mais 3, 4, mais 6, 10. Independente tem 1 mais 4, 5. Tá, esse polinômio é o polinômio H. Ele é irredutível. Eu posso aplicar o critério de Einstein com P igual a 5. Né? 5 é o primo, né? Pelo critério de Einstein. Com P igual a 5. Então H é irredutível. Tá? É irredutível. Isso implica que o P é irredutível? Que o polinômio Q é irredutível? Lembra que o polinômio é diferente, né? Mas a relação entre Q e H é essa. Então, eu vou mostrar que isso é suficiente, tá? Tá afirmativo. Segunda afirmativa, né? Q é irredutível. Se eu mostro que H é, então Q tem que ser. Por quê? Isso vale sempre. Isso vocês podem enunciar um resultado mais geral, né? Se você faz uma mudança só na variável, a irredutibilidade não muda. A cara do polinômio muda, né? Você vê que H agora tem... O Q tinha um monte de 1, o H agora tem um monte de 5 e 10, né? Então a gente consegue aplicar o critério. A cara do polinômio muda, mas a irredutibilidade não muda. Por quê? Porque se Q não fosse, suponha que Q não é irredutível, então Q se escreve assim, né? F vezes G, onde F e G não são constantes, né? Então Q de x mais 1, se eu substituir x mais 1, isso vai me dar F de x mais 1, G de x mais 1. Tá? F de x mais 1 é um polinômio. Sei lá, alfa de x. F de x mais 1 é um polinômio. Só mudei x por x mais 1. G de x mais 1 é outro polinômio. E Q de x mais 1 é H. Então eu teria que H seria redutível. Tá bom? Isso é uma contradição. Porque eu sei que H não é redutível. Tá? Então, se eu consigo fatorar o polinômio Q, eu também consigo fatorar o polinômio H. Vale na volta também. Se eu conseguisse fatorar H, eu consigo fatorar Q. Tá? Mas eu sei que H não pode ser fatorado porque ele é irredutível. Tá? As únicas fatorações que tem são as fatorações triviais. Tá bom? Então, esse método serve para muitos outros polinômios, onde, às vezes, você não vê de cara como aplicar o critério de Einstein. Mas, às vezes, não pode mesmo. Às vezes, o critério não serve porque, de fato, o polinômio é redutível. Então, às vezes, você não pode aplicar o critério. Mas, muitas vezes,
o polinômio tem tanta simetria, né, que ele pode mudar a um novo polinômio onde apareçam primos. Principalmente se o grau é próximo de um primo. Aqui o grau é 4, o primo seguinte é 5. Tá? Então, o 5 é que serve. Tá bom? Então, isso você vai desenvolver com muita prática. Tá bom? E esse é o primeiro critério de irredutibilidade que a gente vai aprender hoje. O único, de fato, né? O próximo critério, que é a redução de módulo P, vamos aprender na próxima aula de quinta-feira. Então, essa é a aula de hoje, vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida,